hoje te convidar a meditar e aprender sobre algo que o Senhor tem falado nesses últimos dias com a igreja e que Deus tem mostrado o desejo sobre curar. É sobre isso que nós vamos falar. E eu coloquei um tema falando sobre cura. E eu gostaria de começar essa mensagem. Primeiro nós vamos orar, mas entendendo o que é a cura. Como ela acontece, como ela se manifesta. É sobre isso que nós vamos falar. Então curva aí a tua fronte. Nós já louvamos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor está neste lugar. É Ele que nos capacita, é Ele quem fala aos nossos corações. É Ele que, através do Espírito Santo, move todas as situações nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que fala, num Deus que cura, num Deus que revela o desejo dEle para as nossas vidas, que é bondoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos e pensamos. Pai querido e amado Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua presença neste lugar. Eu te louvo pela vida de cada um que aqui está. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem curado as nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou e tem falado tanto ao meu coração através desta palavra, que o Senhor venha encontrar nos nossos corações uma boa terra e que essa semente venha a ser brotada e venha, Senhor, dar frutos. É isso que eu te peço, que eu diminua neste lugar, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha, Senhor, tirar toda a fraqueza do meu corpo e que o Teu Espírito Santo venha me envolver, Pai. E que o Senhor venha me usar para levar as tuas verdades, a verdade que está na Tua palavra. Amém? Amém, queridos? Eu estou não estou 100% hoje. Fui fazer alguns exames e eu estou com as minhas plaquetas baixas, então eu estou um pouquinho zonza, um pouquinho fraca, mas eu tenho entendido que com Deus eu não preciso estar 100%. 10% com Jesus já está ótimo, né? E está na mão do Senhor. E essa palavra primeiro vem para mim, né? Porque se a gente está falando de cura e a gente já sabe que não está tudo bem, então a palavra primeiro vem para mim. Então nós vamos entender hoje sobre esse tema. O Senhor tem colocado esse tema no coração do Paulo e sobre cura, e a gente já tem visto Deus fazer grandes coisas no nosso meio, né? Hoje a gente viu o testemunho mais uma vez da irmã da Meire, que hoje passou por mais um processo de quimioterapia, e é muito interessante ver como ela tem enfrentado essa situação. Ela tem louvado ao Senhor onde ela está. E isso tem fortalecido, a gente tem ajudado em oração. O carinho da igreja tem comovido e tem também ajudado. Esse é o caminho, glória a Deus por isso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa entender. E a primeira coisa que eu preciso entender sobre a cura, porque a gente ouve muitas coisas. Nós ouvimos que, eu estou com esta enfermidade porque Deus quis que eu estivesse assim. Eu estou doente porque é a vontade de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Já? Então, nós vamos aprender que nunca foi a vontade de Deus. Deus não nos criou para que nós tivéssemos uma vida de dor, de sofrimento, de enfermidade. Isso aconteceu através do pecado. Quando o pecado entrou, houve então a separação do homem com Deus. E essas coisas, aquilo que Deus não tinha planejado para nós, acabou entrando como consequência da desobediência daquilo que Deus tinha dito, Adão e Eva, né? Mas eu tenho entendido que Deus tem me levado a essa área, né? Uma área, hoje eu atendo crianças, adolescentes que têm problema de aprendizado, então eu tenho visto muitas coisas, tenho estudado muito sobre muitas síndromes, e o Senhor tem, pela graça dEle,
o Senhor tem movido o meu coração sobre isso, né? E eu sempre tenho dito, Senhor, eis-me aqui, né? Já vi Deus curar meu filho, já fui curada também de várias situações. E sabe que eu tenho percebido que, além da cura, além da enfermidade física, que a gente sabe que hoje o câncer é um mal muito evidente, a gente ouve muito, a cada dia nós ouvimos o diagnóstico de câncer. Mas também tem algo que a gente tem ouvido muito, que é a depressão. A depressão tem matado muitas pessoas, tem atingido pessoas importantes, celebridades, e são doenças da alma. E eu comecei a estudar e eu busco muito sobre a cura, porque eu fui diagnosticada com uma patologia, né? E eu falo que eu aprendi a conviver com isso e eu não aceito como uma enfermidade. Então, por isso que eu fui estudar muito. Quando o Natan nasceu, eu tive uma depressão pós-parto, e depois eu tive síndrome do pânico. E uma vez que você tem depressão, você sempre tem que cuidar para que isso não venha persistir sobre as nossas vidas. E depois que eu perdi um neném, né, que o neném foi gerado nas trompas, que eu quase morri também, fiquei 5 dias na UTI, foi uma experiência muito grande com Deus. E depois, fazendo terapia, muitos anos, e depois eu fui para a psiquiatra, e a psiquiatra diagnosticou que eu tinha bipolaridade. E então, muitas vezes eu tenho que tratar com esse diagnóstico, mas eu não tomo remédio só quando eu tenho crises, porque eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que eu posso controlar as minhas emoções, e eu creio que Deus o tempo todo está comigo. E é isso é que faz com que eu não aceite esta sentença, esse diagnóstico, e é por isso que o Senhor tem me levado a falar sobre cura, e é por isso que o Senhor tem me usado para, através daquilo que eu tenho, porque eu trato as crianças, eu falo com as crianças, tem algumas técnicas que a gente usa, mas eu sempre falo de Jesus. Eu sempre falo, olha, Deus não te vê como diferente. Porque hoje a gente comemora a síndrome de Down, né? O Dia Internacional da Síndrome de Down. E hoje o diferente na nossa nação, né? A inclusão daquelas pessoas que são diferentes é muito difícil. E eu sempre, o tempo todo, ser diferente não quer dizer que você é menos ou mais. E eu sempre, o tempo todo, falo com as minhas pacientes em relação a isso. Então, só para a gente entender, por que muitas vezes o Paulo tem pedido para eu orar, e eu tenho, pela graça do Senhor Jesus, visto que Deus tem, através da minha vida, falado algumas coisas, e essas pessoas têm entendido que é o desejo do Senhor curar. Mas eu quero agora entrar mais na palavra, e eu comecei dizendo que não é a vontade de Deus que você seja enfermo ou que você tenha uma enfermidade. Nunca foi. Lá no começo, Deus nos criou perfeito. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para andarmos em intimidade com Ele. Mas Satanás deu um jeitinho de conturbar e interromper aquilo que Deus já tinha como plano. E eu quero que você vá lá em Gênesis para a gente entender isso. A partir de quando que a enfermidade ela passou a existir? Né? Lá em Gênesis 3:15. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para vivermos uma vida saudável. Mas através do pecado, houve a consequência disso. Né? Eu vou abrir lá com vocês, eu peguei só Gênesis 15. Diz assim:
3:15. Depois que Eva, então, come o fruto, vamos ler, diz assim. No 13, vamos ler o 13 para a gente entender um pouquinho. Aqui a gente está falando sobre a queda do homem. No 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então aqui Deus traz a consequência sobre a cobra, sobre a serpente, né? Aqui, alguns dizem que provavelmente a cobra antes voava, né? Por isso que Deus fala aqui. Então agora ela vai passar a rastejar. E rastejar é o quê? Você comer pó, é uma questão de humilhação. Mas também há uma sentença, uma consequência do erro de Eva, que está lá no capítulo 15, no versículo 15. Porém, inimizade entre a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Deixa eu procurar onde fala sobre as dores. Versículo 16. Depois a gente volta nesse, que eu quero tratar algo mais específico. E a mulher disse, primeiro ele falou a serpente, aí depois ele vem e fala a mulher. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aqui não era o plano de Deus a princípio que a mulher sofresse. Não era o plano. O plano de Deus é que nós não sofrêssemos ao gerar. Era para que o nosso corpo não tivesse sofrimento nenhum. Mas através do pecado, então o sofrimento ele passa a existir. Mas é tão maravilhoso a gente olhando isso, que Satanás a gente pode pensar, poxa, mas né, o plano de Deus então foi tudo por água abaixo. Não deu certo. Deus permitiu que isso acontecesse e agora está tudo perdido. Então a gente vai sofrer para o resto da vida, a sentença já foi decretada, não há como mudar. Mas aí no versículo 15... diz assim, porém inimizade entre a mulher e entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Este é o primeiro versículo, o primeiro livro da Bíblia, que Deus já fala sobre a vinda de Jesus. Aqui Deus está dizendo, olha, vocês erraram, vocês pecaram, a partir desse momento o sofrimento passou a existir, mas virá sobre a descendência desta mulher que pecou a cura, a restauração, a remissão. Aqui diz, da descendência da mulher te ferirás a cabeça, que está falando da serpente, que simboliza Satanás, né? Ferirá a cabeça, e essa te ferirás o calcanhar. Não só o calcanhar de Jesus foi ferido na cruz, amém? Todo o corpo de Jesus foi ferido. Mas Jesus, ele venceu a sentença que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então não há mais sofrimento, porque Jesus levou sobre ele todo o sofrimento. Porque o plano, ainda que tenha sido corrompido por Satanás, Deus já tinha enviado lá antes mesmo de tudo acontecer na criação. Deus já tinha um plano de Jesus vir a dessa terra e trazer de volta aquilo que Satanás nos roubou. É maravilhoso isso, queridos. Saber que o tempo todo Deus nos ama e que o tempo todo Ele arquiteta situações para nos trazer de volta para Ele. Então, quando alguém te falar assim, olha, eu estou enfermo, esta doença é porque Deus quer que eu tenha. Não, Deus é bom o tempo todo. Não é a vontade de Deus de que você viva uma vida de enfermidade. Não é. Então, a culpa
do sofrimento e da doença não é de Deus, ok? Não é. Importante a gente entender isso. Como a gente já falou um pouquinho, Jesus veio para mudar esse cenário. Há um cenário terrível de separação, de dor. Maior delas para mim é a separação, do privilégio de poder andar com Deus na virada da noite, do dia. Esse foi o pior de tudo. Mas Jesus, ele veio para desfazer toda a obra do mal. E lá em João 10:10, diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, em algumas versões, abundante. Então não é o plano de Deus que você tenha uma vida de sofrimento. Porque aqui ele diz, quem faz isso é o ladrão. Quem faz isso é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. Então, quando alguém te falar, você está passando por isso porque você merece, porque Deus quer que você passe por isso, como os amigos de Jó diziam, você está assim porque você pecou, você está assim. Não, queridos, não. Satanás arquitetou esse plano, mas não importa qual tenha sido o plano de Satanás, Deus já tinha planejado tudo. Já estava tudo planejado, já estava tudo orquestrado por Deus, já estava tudo ali alinhado com Jesus para que ele viesse e mudasse esse cenário. E lá em Salmos 103, versículo 3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades, todas as suas doenças, desde a unha encravada, até o câncer, até o tumor. Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Amém? A gente precisa entender isso. Não existe nenhuma situação que Deus não possa reverter nas nossas vidas. E eu gosto muito dessa passagem lá em Isaías, que faz com que nós entendamos que a cura ela já foi manifestada há muito tempo. Lá em Isaías 53, nós vamos ler os capítulo 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos o quê? Fomos sarados. Você já foi sarado antes da enfermidade vir sobre a tua vida. Porque lá em Isaías já está dito isso, querido. Já foi. Fomos sarados. Mas por que então que nós continuamos enfermos? Por quê? Porque nos falta entender algumas coisas. Nos falta entender que para eu ser curado, eu não tenho que chegar até Jesus e pedir: me cura, Jesus. Não. Eu não tenho que chegar até Jesus e dizer: Jesus, se o Senhor me curar, eu vou comprar uma vela desse tamanho e eu vou lá oferecer. Ou Jesus, se o Senhor me curar, eu vou ofertar mais na igreja. Jesus não precisa de nada disso, porque nós já fomos sarados. Nada do que eu e você fizer vai mudar alguma coisa, porque já foi decretado, já foi feito, já foi realizado. Então o que nos falta? Nos falta entender, tomar posse. Nós temos que chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse daquilo que o Senhor conquistou para mim. É diferente. É diferente quando nós entendermos que nós
Não precisamos pedir nada, nós precisamos receber. É de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu recebo a minha cura, Senhor. Eu recebo porque o Senhor já conquistou. Então eu só preciso tomar para mim. Eu só preciso tomar posse daquilo que o Senhor conquistou. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso ficar horas me flagelando. Eu não preciso ficar prometendo situações. Não. Porque isso não vai fazer com que Deus olhe para você e te ache merecedor. Porque antes de você nascer, Ele já te enxergou em você, pela graça, que você é merecedor de receber a cura. Ele já enxergou isso. Então, o que eu preciso entender, primeiro, é que eu preciso tomar posse daquilo que já foi conquistado. Segunda coisa, eu preciso ter fé. E sabe o que é fé? Fé é eu acreditar que eu estou curada agora. É não esperar a comprovação da cura. É pela fé, é aquilo que eu não estou vendo. Isso é ter fé. É fé, não é você ver e nem sentir, né? Eu não preciso sentir nada. Eu não preciso imaginar muitas coisas. Eu só preciso tomar posse. Eu só preciso tomar aquilo que é de direito. É direito, é herança. Então nós precisamos entender isso. E em Hebreus diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus, né? Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agrade ao Senhor. Tomé, quando Jesus ressuscitou, Tomé foi tomar um café, ele não estava lá no momento, aí começaram a falar: você ficou sabendo? Jesus ressuscitou. Tá de brincadeira. Só acredito vendo. E Jesus, em uma outra oportunidade, encontra com ele e fala: vai, Tomé, já que você quer, toca aqui. Só que Jesus advertiu a ele. Ele diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O que ele quis dizer? Larga de ser incrédulo. Quer dizer que você precisou tocar aqui para ver que eu ressuscitei, que sou eu mesmo. E muitos ali não viram, mas acreditaram. Isso é fé. Isso é agradar a Deus. Isso é trazer para Deus a confiança que nós temos que ter nele. Não espere o resultado do exame. Maurício hoje passou por um procedimento. Não espere o resultado. Comece a glorificar antes. Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu já tomo posse daquilo que Jesus já conquistou para mim lá na cruz. Eu tomo posse, Jesus. O médico está falando que eu estou enferma. O médico está falando que eu tenho não sei quantos dias de vida, mas eu creio que o Senhor veio me dar vida e vida em abundância. Quem determina a hora de nós sermos curados é o Senhor. É o Senhor. A gente não vai ter tempo, mas depois eu compartilhei no Face que a medicina tem comprovado que a oração cura. E eu vi uma imagem hoje uma imagem de um cérebro normal e de um cérebro de uma pessoa que ora. Isso acaba acionando a parte frontal, e isso bombeia e muitas pessoas são curadas. A medicina, a ciência tem comprovado isso. Então nós temos que crer. Se a ciência, que é baseada em fatos, tem mostrado isso, então eu e você, que somos filhos de Deus, que fazemos parte da herança, herdeiros, nós temos que tomar posse. Muitas pessoas continuam enfermas porque continuam aceitando essa situação. De achar que, não, quando Deus quiser, Ele me cura. Não, Ele já quis. Ele já fez isso. É você que ainda não entendeu. Já foi conquistado. Não tem necessidade de Jesus voltar na terra novamente, na cruz novamente. Não, já fez, já está consumado. Já aconteceu. Só que eu quero falar sobre 2 tipos de cura. Existe a cura instantânea, que a gente pode chamar de milagre.
Mas existe a cura que ela é progressiva. Como é que é esse negócio de ser cura progressiva? Quer dizer que, em algumas situações, a cura ela vai acontecer aos poucos. Em algumas situações, Deus cura de imediato. E eu quero ver isso com você. Lá em Marcos, deixa aberto em Marcos, tá? Marcos 4, 26. Diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. O reino de Deus é semelhante, Marcos 4, 26. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Para a gente entender sobre isso, quando o agricultor ele começa a plantar, tem um procedimento. Ele pega a terra, ele joga a semente, depois ele cobre com a terra. Ele vê a semente? Ele não vê. Isso quer dizer que ela não está crescendo? Ela está crescendo. A semente da cura ela já está aí, porque Jesus já conquistou. Ela está aí. Você não ver não quer dizer que ela não exista. Porque no tempo certo, ela vai brotar. Então, isso é cura progressiva. Nem sempre vai ser instantâneo. Nem sempre quando nós orarmos, a cura vai vir. Porque Deus tem várias formas de tratar conosco. E cada pouquinho, cada dia, Deus vai curando algumas coisas. Deus já te curou de muitas coisas? Já? Não é? Tem coisas que a gente pede. Paulo orou, falou 3 vezes, né? Senhor, tira esse espinho. A gente não sabe o que é esse espinho. A palavra não diz. Várias pessoas cogitam sobre isso, mas não está explícito o que era. Podia ser uma enfermidade, podia ser algo emocional, podia ser qualquer outra coisa, mas Deus falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que nós buscamos, é quando nós estamos enfermos, muitas vezes que nós nos aproximamos mais de Deus. Então, muitas vezes ela não é progressiva. Então quer dizer que ela nunca vai acontecer. Depende do quê? Da sua fé. Depende de você determinar sobre a sua vida. Não é? Porque sem fé, como nós vimos aqui, é impossível agradar a Deus. E quando nós pedimos, a palavra, Tiago fala que quando nós pedimos, nós não temos que duvidar. E se nós não recebemos, é porque nós não sabemos pedir. Então, se a cura não vem sobre a tua vida, é porque você não está pedindo direito, porque você não está acreditando. Porque você não está tomando posse. Ou porque você está ouvindo a voz de Satanás como Eva ouviu lá no Éden, a serpente falar. Ou você está ouvindo a voz errada. Nem sempre vai ser instantâneo. Eu quero ler com você em Marcos. Ainda, Marcos, aqui eu não abri, vocês abriram, né? Marcos 11. Nós vamos ler do 12. Até com Jesus não foi instantâneo. Algumas situações não eram instantâneas. Eu vou te mostrar aqui que não foi instantânea esta situação. Então, se com Jesus, querido, se Jesus, que é o Filho de Deus, que era santo, que não pecou, as coisas não aconteciam de forma instantânea, é muita pretensão nossa achar que nós podemos determinar algo sobre as nossas vidas. Diz assim no versículo 12, nós vamos ler. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém, entretanto, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Vamos pular para agora, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Foi instantânea a palavra que Jesus profetizou sobre aquela figueira.
foi de um dia para o outro. Né? Aquela figueira, ela tinha folhas bonitas, mas ela não tinha fruto. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos as nossas tem folhas bonitas, mas nós não temos frutos. Aí você fala, mas não era época. Aqui a palavra diz, né? Não era época. Mas em alguns lugares, mesmo fora de época, a figueira dava frutos. Nós temos que dar fruto em época e fora de época. Todo o tempo. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que para Jesus não foi, ele não falou e aconteceu. Não. No dia ele foi, acabou com a bagunça que estava lá no templo. E quando eles voltaram, né, e passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, o que eu quero que você entenda é que a cura ela pode ser instantânea, mas ela pode ser progressiva. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Ela vai acontecer, porque isso já está determinado. Isso já está consumado. Lá no Calvário já foi consumado. Então, o que eu e você precisamos entender é que a nossa cura pode vir a um dia, uma semana, um mês, anos. Mas eu preciso ter fé de que ela virá. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E você não é um engano. Você não veio do macaco. Deus sonhou com você. Deus planejou você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu levantar. O Senhor sabe, o Senhor se entristece quando você se entristece. Ele se alegra quando você se alegra. E Ele tem prazer em te ver feliz. Então não aceite nenhuma sentença sobre a tua vida de enfermidade. Tome posse daquilo que Jesus conquistou. E eu quero terminar com um versículo. Que depois que você entender da cura, que ela pode ser progressiva, entender que é um direito seu, que é uma herança, que é algo que Jesus conquistou. Lá em Marcos 16, aí só um pouquinho mais para frente a gente vai. Marcos 16, 18. Esta promessa está sobre a tua vida. Diz assim, Jesus aqui está falando sobre evangelização, e ele diz, versículo 17, depois a gente lê o 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Amém. Só aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É isso que Deus quer para a tua vida. Que você seja curado, para que você possa colocar a sua mão sobre os enfermos e esses também possam ser curados. Esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Mas você precisa crer. A gente falou muito isso com as mulheres. Que nós falamos que nós sejamos mulheres que levante outras mulheres. Porque para derrubar, querido, o mundo está ótimo, perfeito nisso. As pessoas estão muito preparadas para te humilhar, para te expor, para discriminar. Mas nós não. Nós temos que entender isso aqui. Isso, Jesus nos comissionou. Ele deixou isso para nós. Isso faz parte do nosso ministério. Nada. Olha só, ao ponto de você pegar uma serpente. Existem serpentes muito venenosas. Muito. Mortíferas. Elas não te farão mal nenhum se você crer. Que você possa entender isso. Que você precisa ser curado nas suas emoções, nos seus sentimentos, naquilo que não deu certo, nas suas frustrações, para que você possa levantar tantas pessoas que estão caídas. Há muitas pessoas caídas, muitas pessoas querendo se matar, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas
desistindo de viver. E nós temos que ser essas pessoas que falam do amor de Deus, que coloquem a mão sobre elas e diga: Deus morreu por você, Jesus morreu por você. Jesus pagou o preço para que você tivesse vida. Jesus pagou o preço. A vida é tão preciosa, e nós levamos a vida tão assim, de forma muitas vezes insana, não dando importância. Então, que nós possamos fazer diferença. Amém? Eu tinha pedido para o Jé ver se ele consegue vir cantar uma canção. E eu quero orar com você. E eu vou pedir para o pastor fazer essa oração. Se você sente que você tem algo que precisa ser curado. Talvez não seja físico. Talvez seja emocional. Porque o emocional acaba atingindo o nosso físico. Reflete no nosso físico. Então, que você possa entender. Se você até hoje não tomou posse do que Jesus conquistou, aquilo que Jesus fez por nós lá no Calvário, que você possa entender nessa noite. Que você possa tomar posse disso. Amém?